Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um vídeo da minha casa, espero que todos estejam bem e vamos continuar então. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o conceito do positivismo. Hoje vamos trabalhar um filósofo um tanto quanto complexo, né, que é Hegel. E Hegel vai trabalhar o conceito de dialética, né, o conceito do idealismo, tá? Ok? Então, partindo sempre do princípio, Hegel, ele é um dos críticos, ele vai entrar ali como um dos críticos da filosofia marxista, um dos críticos da filosofia, da famosa dialética hegeliana, mas o que é interessante para nós entendermos? Hegel, primeiro, ele vai dizer que a filosofia, qual é a função da filosofia? A filosofia sempre tem que interpretar o momento presente, aquilo que está acontecendo no presente. Não cabe à filosofia fazer interpretações do passado, releituras do passado ou mesmo previsões para o futuro. Não, a filosofia deve estudar a história presente, aquilo que está acontecendo no presente e dar a sua luz, dar a sua interpretação. Isto é o dever da filosofia. Isso é a primeira coisa que Hegel vai nos deixar claro. A filosofia não é nem aquela que faz releituras do passado e nem aquela que fará previsões para o futuro. A filosofia compete a analisar, descrever e explicar os acontecimentos do presente. Num segundo momento, como que nós faremos, né, esta interpretação? Através do método dialético. Dialética vem de diálogo, né? Dialogar. Para isso, Hegel vai dizer que toda dialética é um círculo, ela é baseada em três partes. Nós temos a tese, que é uma primeira preposição, a tese, uma primeira ideia, uma ideia inicial. Posteriormente, nós teremos uma antítese, né, ou uma antitese, uma ideia contrária, uma ideia contraditória, uma ideia que vai bater de frente com essa primeira preposição, uma ideia que vai, digamos, questionar esta primeira preposição. E o resultado, o confronto da tese com a antítese, o confronto gera a síntese, que é uma conclusão provisória para aquele momento. Porque posteriormente essa síntese se torna tese e aí o diálogo, essa dialética continua. Então, isso Hegel vai utilizar em tudo, até mesmo no processo histórico. Então, a filosofia se constrói no método dialético, a história se constrói no método dialético. Fatos que aconteceram na história são teses. E ao passar dos anos, ao passar da evolução da história humana, vão surgir antíteses, fatos que vão confrontar aqueles primeiros fatos. E deste confronto vai gerar uma síntese, vai gerar uma conclusão, que posteriormente também será confrontada. Então é importante nós sabermos, dialética é um método que Hegel criou ou melhorou para que nós possamos analisar a história, baseado em três partes. A tese, que é a ideia primeira, a antítese, que é uma ideia contrária, uma argumentação, um questionamento dessa primeira ideia, e do resultado deste confronto, nós teremos a síntese, nós teremos a conclusão da provisória, né, para aquele momento. E posteriormente isso servirá para novos diálogos, né, novos debates. E a história se faz desta maneira. Todos os eventos históricos, eles são tese, antítese e síntese. A história se constrói nesse movimento dialético. Hegel queria, na verdade, que o ser humano chegasse ao espírito absoluto, o espírito racional. E aí ele vai dizer o seguinte, nós vamos passar por três momentos muito precisos, né? Três momentos muito claros com relação a este espírito. Entendam o espírito aqui como essa consciência que o ser humano tem de si mesmo e essa capacidade racional que o ser humano tem de interpretar, de analisar, de descrever, de filosofar. Então, primeiro passo, primeiro ele vai dizer que nós devemos chegar ao espírito subjetivo, que é quando nós nos reconhecemos como ser individual, como sujeito, como pessoas. Nós nos reconhecemos individualmente como pessoas, como seres participantes da natureza. Então é o espírito subjetivo. Nos reconhecemos primeiramente como pessoas. Num segundo momento, nós nos reconhecemos como espírito
objetivo, ou seja, somos cultura, fazemos parte de uma cultura, criamos a cultura, interpretamos a cultura, fazemos cultura. E num terceiro momento, no grau máximo, onde todos devemos chegar, que é o espírito absoluto, que é quando nós nos reconhecemos em toda a nossa totalidade. Enquanto arte, enquanto religião, enquanto política, enquanto ciência, nós nos reconhecemos como sendo participantes e geradores do todo. Temos essa capacidade de compreensão da totalidade de onde nós estamos inseridos. E aí é o espírito absoluto, a capacidade que o ser humano tem de compreender toda a realidade que o cerca. E é esse o objetivo de Hegel, quando ele trabalha a dialética. Esses três espíritos, fazer com que através da dialética o ser humano vá subindo níveis até de fato alcançar o espírito absoluto. Ok, pessoal? Então, de Hegel, o conceito de dialética, a função da filosofia, a compreensão da história no presente e, claro, toda esta evolução do ser humano, uma evolução racional, até chegar, passando pelo espírito subjetivo, espírito objetivo, até chegar ao espírito absoluto. Né? A completude, a máxima consciência do ser humano, de si, da natureza e de toda a realidade que o cerca. Ok, pessoal? Enviarei para vocês slides com relação a esta aula. Fiquem bem, um abraço, até mais.